Que ironia! Deus prometia e nada acontecia. É isso mesmo? Pois é, as más línguas sempre criticaram a fé, dizendo que Deus prometeu e nada aconteceu. Como é que se explica isso? É verdade que Cristo vem em breve? O que foi falado não foi exatamente assim? Confira conosco a mensagem da IBNU e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, indique para os seus amigos, aperte o sininho, curta e seja você também um parceiro da IBNU. Deus seja louvado neste momento especial quando vamos tentar aprender um pouco mais da palavra divina, orientação para a nossa vida. Você é mais do que bem-vindo para, juntamente conosco, refletir sobre as Escrituras, referência de toda a tradição cristã por séculos, na verdade, milênios. E hoje nós vamos falar sobre um tema assim, talvez meio inesperado, né? Que ironia! Deus prometia e nada acontecia. Então, para pensar sobre esse assunto que envolve essa aparente demora divina, nós vamos ver o que a Bíblia nos apresenta na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. O que a Bíblia diz? Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quando lemos esta carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, é importante entender, como você pôde observar, Pedro está dizendo: estou enviando esta segunda carta. Nós temos 2 cartas de Pedro no Novo Testamento, cartas que são escritas nos anos 60, de uma maneira um pouquinho mais adiantada, né? Os estudiosos falam aí em torno do ano 64, 65, alguns chegam até sugerir aí um pouquinho para frente, de modo que há um relacionamento de muita
semelhança entre a segunda carta de Pedro, por exemplo, e a carta de Judas. Nós estamos num período acentuado de sofrimento por causa da perseguição aos cristãos que tem origem na intolerância do imperador Nero, né, que é imperador em Roma do ano 54 até o ano 68. E nós temos também um ambiente estranho, uma espécie de ensinamento assim, descompassado com a fé, um tipo de ideia meio semelhante ao gnosticismo que vai florescer depois. Então, Pedro está orientando a igreja primitiva a respeito de como eles devem ser conduzidos na fé. E o interessante é a gente observar esse tema que aparece aqui e que a gente às vezes acha que é, digamos assim, uma novidade do nosso tempo, né? Que as pessoas estão dizendo, olha, né, a Bíblia fala um monte de coisa, mas essas coisas nunca aconteceram. Quer dizer, essa discussão, essa proposta já é antiga, né? O texto, inclusive, fala que de alguns que zombavam e faziam pouco e faziam a seguinte pergunta: onde está a promessa da sua vinda? E a gente precisa entender o cenário para ver o nível de aflição dessa igreja primitiva diante do que está acontecendo. Porque o que acontece? Esses primeiros seguidores de Jesus do mundo gentílico ouviram falar de um Messias, de um Salvador que tinha surgido na terra de Israel, que não é algo tão fácil deles entenderem na sua amplitude. E agora eles ouviram que Jesus então morreu, ressuscitou e que ele irá voltar para estabelecer o reino de Deus, um reino de paz, de justiça e da bondade divina, triunfando sobre o mal. Só que assim, o tempo passa, Jesus não voltou ainda, os cristãos estão morrendo, estão sofrendo uma intolerância, uma perseguição crescente, e a pergunta é, espera aí, né? O que está acontecendo? Quando vai ser isso? E aí nós vamos ver esse tema que é muito interessante, que aparece bastante na Bíblia, que é essa coisa de que Deus prometia e nada acontecia. E na verdade, essa proposta bíblica não é algo que acontece somente aqui em 2 Pedro capítulo 3. Nós vamos ver isso como uma realidade bastante comum em grande parte da própria Bíblia. E olhando então para o texto, o que a gente observa aqui? O que está acontecendo de maneira mais efetiva que vale a pena ser observado? Nós vamos ver que esses que são chamados escarnecedores, que estão zombando, eles vão dizer o seguinte, né? Que história é essa de vocês estarem falando da vinda do Senhor? Porque desde que os antepassados morreram, tudo continua da mesma maneira, como desde o princípio da criação. E aqui é interessante esse tipo de argumento, né? O argumento que é apresentado, olha, olhando para a realidade da ordem natural à nossa volta, a gente compreendeu como funcionam os ciclos, a gente entendeu esse universo interpretado pela nossa razão, num certo sentido, e que parece que tudo está sob controle e a gente pode muito bem prever o que vai acontecer. E eles prosseguem e vão argumentando, né? E o texto diz, olha, na verdade, fora desse eixo de observação que parece ser razoável, existe uma dimensão da história que desde sempre foi controlado pela palavra divina. E Pedro vai fazer questão de dizer o seguinte, né, que os céus e a terra, né, e esta formada da água e pela água, tudo existe pela palavra de Deus,
E não só a criação como a sustentação de tudo, e aquilo que envolve a administração da justiça divina. Porque essa é uma questão que não está tão claro para quem lê o texto, né? Por que esse assunto entra aqui? Porque vendo todo tipo de maldade feita no Império Romano, todo tipo de abuso contra a vida humana, toda essa injustiça social, tanta essa opressão por uma escravidão implacável e o sofrimento daqueles que têm relação de justiça com Deus, como é que funciona esse negócio? E aí, tudo que nós vemos aí está reservado para o fogo, para o dia do juízo. Quer dizer, quando a administração da justiça divina triunfará na derrota definitiva do mal. Quando alguém pensa, por exemplo, em condenação, ou inferno, ou juízo, a gente pensa, nossa, parece que Deus está nervoso e vai pegar pesado porque as pessoas talvez pentearam o cabelo de maneira indevida. Mas a ideia bíblica não é essa, né? A gente pensa das atrocidades, da maldade, das coisas horrorosas que a gente vê na experiência humana das pessoas que dão as costas para Deus e tudo aquilo que vem da graça divina. Então, quando você pensa em gente como Idi Amin Dada, Stalin, Hitler, pessoas assim, a gente pergunta, será que esse pessoal que a vida toda se dedicou à perversidade plena contra os homens, contra Deus, vai ficar por isso mesmo? Então, esse senso de justiça que emerge das Escrituras vai exatamente dizer que Deus está no controle, no domínio da situação. E aí, ele vai dizer duas coisas interessantes que chamam a nossa atenção. Ele vai dizer uma que não dá para acertar o nosso relógio tentando fazer aí uma espécie de conexão com o relógio divino. E para expressar isso, ele vai dizer que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Do ponto de vista de Deus, ele não demora para fazer o que ele vai fazer, e não dá para colocar esse desfecho do agir divino na história, na nossa agenda, no nosso planejamento. Por quê? Porque o dia do Senhor virá como ladrão. E aí, sim, nós temos a promessa de uma, não só, né, que envolveu lá o que Deus fez na criação, na sustentação, na administração da justiça, mas numa restauração de toda a criação, numa espécie de plenitude de nova criação, já que, né, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos pelo calor vão se derreter, a terra será queimada ou desnudada, né? E assim vem uma série de orientações sobre o tipo de pessoa que a gente deve ser. E aqui é muito interessante aprender com o texto bíblico tanta coisa importante e valiosa para nós. A pergunta é, por que Deus age dessa maneira? Por que Deus diz tanta coisa, mas ele resolve, parece que nunca dizer o quando? E a impressão que a gente tem quando lê vários textos da Bíblia é que Deus, como dizem, né, muitos jovens e adolescentes dos dias de hoje, parece que Deus está trolando o seu próprio povo. Deus está fazendo as coisas de uma maneira em que a gente fica meio inseguro. E aí é que vem o foco da questão. Quando nós pensamos na nossa caminhada com Deus, geralmente a gente costuma tomar dois caminhos. Um caminho é um caminho que transparece aqui no texto de 2 Pedro. É um caminho que basicamente diz o seguinte, olha, vamos ver o que Deus falou, e aí nós vamos criar um sistema de programação da ação divina para a gente poder organizar a nossa vida e mostrar como é que a gente tem o controle. Por isso que é interessante que muita gente que estuda, inclusive, o fim dos tempos, age assim como uma espécie de pessoa que quer adivinhar os passos divinos, sempre dizendo, olha, isso aqui é isso, é aquilo, e tentando preencher a linha do tempo
num processo de quase adivinhação de elementos que não são passíveis de entendimento como tantas pessoas sugerem. E aqui é curioso porque esse é o raciocínio por trás dos críticos daquilo que Deus fala aqui em 2 Pedro, porque eles dizem, olha, desde o começo da criação as coisas permanecem do mesmo jeito, quer dizer, existe um arrazoado em que a gente pode facilmente entender o movimento das coisas, quer seja pela observação da criação, quer seja por uma interpretação inadequada daquilo que envolve os elementos que marcam o que a Bíblia chama do tempo do fim. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus vai fazer coisas curiosas. Quer ver como é que a coisa começa? Deus chama Abraão, lá atrás, na Mesopotâmia. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, depois ele vai para Harã, depois ele vai chegar na terra de Canaã. E Deus fala para Abraão que ele vai receber terra, que ele vai ter bênção e que ele vai ter descendência. E o texto bíblico vai mostrar para a gente que isso, na verdade, não está acontecendo. A terra, quando Abraão chega, tem gente lá. A terra é insuficiente, por exemplo, para que ele e o seu sobrinho Ló consigam dividir o espaço. Abraão enfrenta, logo que chega fome na terra, é obrigado a correr para o Egito. Deus promete descendência, mas a esposa dele não consegue ter filho. Aliás, ele quase perde a esposa. E a gente não vê nada desse cenário que aparece somente através da palavra divina. Esse tipo de padrão, na verdade, aparece várias vezes na Bíblia. Deus, por exemplo, falou o que falou para Abraão e a coisa não acontece na vida de Abraão. Vai passar adiante para a próxima geração, vai passar para Isaac, vai passar para Jacó. E a gente vê Deus, continuando a falar as mesmas coisas. E, vamos assim dizer, Deus prometia e aparentemente nada acontecia. E esse processo vai adiante. É impressionante que você tem que ler o Pentateuco inteiro, 189 capítulos, para depois, com dificuldades, chegar no livro de Josué e o povo finalmente chegar à terra prometida, ainda longe de ser herdada na sua plenitude. Deus fala com Moisés, Deus anuncia aquilo que deveria acontecer e, na verdade, nem o próprio Moisés não vai ver essa realidade na sua plenitude. Esse costume divino marca grande parte da Bíblia. Tanto é que quando você chega lá na frente e lê, por exemplo, o livro de Hebreus, particularmente capítulo 11, que vai explicar para a gente o que aconteceu de fato com a vinda de Jesus, o Messias, o texto vai dizer que todos aqueles do passado da história bíblica, eles viram as promessas, na expressão de Hebreus, saudando-as de longe, porque as coisas não aconteciam assim. Então, há uma coisa misteriosa nessa palavra divina, porque ela se apresenta como palavra firme, como palavra que vai se sustentar e como palavra que não vai falhar, mas ao mesmo tempo existe todo um ambiente de espera, um ambiente onde o cenário parece contraproducente quando comparado com a promessa e que causa na gente uma espécie até, digamos assim, de ansiedade diante do que vai acontecer, porque nós funcionamos no paradigma da previsibilidade a partir da nossa observação. Isso parece um tanto quanto inocente, mas é muito mais complicado do que a gente imagina, porque, na verdade, esse contexto de previsibilidade sugere que a gente tem o controle das coisas, sugere que a nossa observação e leitura da realidade, seja ela do ambiente histórico ou físico ou, digamos assim, espiritual, que a nossa autossuficiência e percepção das coisas nos permitem, de fato, construir a coisa com base numa certeza que, no final das contas, está mais alicerçada em nós mesmos.
Enquanto alguém, ou muitas pessoas agem dessa forma, tem um outro tipo de proposta que muita gente apresenta, que tem a ver com um jeito mais místico de lidar com a realidade. Nessa proposta mais mística, a gente vai ver, né? A Bíblia fala de muita gente assim, dada a uma espiritualidade acentuada. A gente vê até, por exemplo, o rei Saul entrou no meio dos profetas, daqui a pouco ele estava entrando em transe, daqui a pouco você olha para a vida de Saul e fala, mas espera aí, esse homem não estava em transe, aqui agora está desse jeito. Você vê a igreja de Corinto, por exemplo, o pessoal manifestando dons carismáticos intensos, mas você vê Paulo falando sobre a vida deles, parece que eles não sabiam nem se comportar na reunião pública. Então, enquanto muitas pessoas organizam, né, essa luta contra a ansiedade, a expectativa dessa promessa de um Deus que diz para a gente que 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, e tentam definir esse controle humano por meio da razão, outros vão por um outro caminho, que é um caminho de uma emoção acentuada. Não sei se você já viu isso, existe o que a gente pode chamar de uma espiritualidade nervosa. Um pessoal que assim bota para fora algo que tem a ver com Deus e que determina e que declara e que é em nome de Jesus e vai ser aquilo. Por mais que aquilo pareça um elemento de fé, você percebe que tem uma intranquilidade subjacente por trás desse cenário que mostra que aquela expressão de fé não é tão firme assim. Eu mesmo já vi na minha vida gente, vamos dizer, mostrando aparentemente uma confiança total em Deus, mas ao mesmo tempo tomando todas as precauções para que tivesse uma segurança que ia muito além das suas próprias palavras. Que coisa curiosa, que coisa diferente. Olhando para a Bíblia, a gente começa a entender algumas coisas que têm grande valor para a nossa vida. É interessante que Deus não pede e nem deseja que a gente tenha, vamos dizer, um entendimento de como Deus funciona, para que a gente organize um projeto de caminhada com Deus tão firme e seguro, baseado numa certeza da nossa limitação aí do entendimento de Deus. E Deus nem pede que a gente tenha um misticismo desvairado na nossa caminhada com Ele. É interessante que Deus simplesmente pede para a gente uma coisa fundamental que chama-se confiança nele. Essa confiança, ela abre a porta para um passo na direção do futuro. Ou seja, Deus faz uma promessa, não coloca essa promessa no eixo do tempo. Deus nunca está preocupado em delimitar o quando, que é uma coisa tão assim, né? Inclusive, quando eu vou conversar com qualquer pessoa, imediatamente eu já fico bravo e digo, escuta, mas não adianta falar, nós vamos ver quando é que a gente vai fazer isso, né? Porque o quando é fundamental. E Deus não faz isso. Veja como é que Deus age com Abraão. Veja como é que Deus age com o povo de Israel. Veja como é que Deus age com Moisés. Ele diz, olha, eu vim falar com você, eu quero fazer um contrato de parceria, uma relação de amizade, de parceria com você, eu vou abençoar a sua vida e através de você, muita gente vai entrar nessa vibe de bênção que vai cair sobre a sua vida e eu só quero que você faça o seguinte, confie em mim, no que eu estou dizendo para você e vai adiante. Não existe elementos seguros para isso. Nem a partir do que a gente pode ver, nem a partir do transcurso do tempo imediato. Isso é interessante porque isso revela para a gente algo que a gente não tem consciência, que o nosso problema maior tem a ver com uma fundamentação da nossa estrutura psicológica e espiritual que é baseada em nós mesmos, numa autoconfiança que a gente não tem consciência, mas é um processo de autossabotagem
no sentido de nos colocar numa posição que a gente não tem condição de sustentar. Por isso Deus diz o seguinte: olha, pessoal, nós vamos atravessar esse túnel escuro, e eu estou aqui como um pai que ofereceu a mão para o seu filho pequeno, para a sua filha pequena pegar na mão, e eu só peço uma coisa: confie em mim, e vocês precisam ir adiante e atravessar esse cenário, porque lá depois do túnel nós temos um momento especial, um desdobramento extraordinário daquilo que envolve aquilo que tem a ver com a palavra divina. Então, olhando para essa realidade, a gente vai descobrir que essa promessa divina, essa palavra divina que sustenta a gente, ela vai ter uma finalidade assim terapêutica na nossa vida. Primeiro, ela nos liberta de nós mesmos. A gente não deve se levar tão a sério com as nossas ansiedades e preocupações, porque elas não são tão reais assim. Grande parte delas é tipo uma loucura na nossa cabeça. E à medida que a gente anda sozinho e tenta carregar o mundo nas costas e basear a interpretação da realidade na nossa dimensão de análise, na nossa compreensão aprofundada ou no nosso sentimento místico ou profundo interior, a gente não dá conta do recado. Por isso que é uma coisa curiosa, uma das coisas que a Bíblia mais convida a gente é aprender a descansar na providência divina. E isso é tão curioso porque você olha para a igreja primitiva, você vê os apóstolos, você vê Pedro, né? Pedro fala que a gente está passando por um momento de sofrimento, mas ele diz que isso não tem como comparar com aquilo que Deus no final vai nos conceder, e ele fala que isso até é importante e necessário, mas isso liberta a gente de carregar um fardo desnecessário por causa dessa bela e extraordinária confiança infantil na condução divina. Isso liberta e deixa a gente leve de tal maneira que a gente é meio assim, teologia do Chapeuzinho Vermelho, né? A gente está cantando, pulando na floresta e não está nem aí para o lobo mau. Quando isso não acontece, a gente vai criando uma espiritualidade problemática. É uma espiritualidade exageradamente ansiosa, é uma espiritualidade controladora que tenta, né, segurar todas as coisas, assim, por mais que a pessoa fale em Deus, o nervosismo está assim saltando a flor da pele. A gente vê uma espiritualidade dominada por medo, por pavor. Parece que tudo que há de negativo a gente vai antecipando. É como se fosse sintomas de uma enfermidade da alma que se recusou a pegar na mão do Pai Celestial na hora de atravessar o túnel escuro. Portanto, o exercício divino é de extrema sabedoria. O que Deus faz em nos ajudando a entender que nós precisamos aprender a vencer a ansiedade, a desenvolver a esperança, a ter o desenvolvimento de uma paciência, né? Existe aquela palavrinha, né, que tradicionalmente é traduzida por longanimidade, né? Quer dizer, essa capacidade de aguardar com esperança e expectativa positiva durante um tempo maior por causa do coração descansado no fato de que Deus é totalmente bondoso e absolutamente poderoso. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai ver que, de fato, a maneira de Deus agir é muito interessante e extraordinária. E aí que a gente vê a ironia. Por quê? Quando a gente olha para isso, a gente entende agora o coração da pessoa que está em ruptura com a fé, que ele diz, espera aí, Deus tinha que funcionar desse jeito, e ele não está funcionando. E aí surge, né, essa defesa estranha do coração humano que
tem a necessidade da chacota e da zombaria. Com certeza, a ansiedade, o medo e a ruptura são a base, né, dessa necessidade de zombaria que surge no coração de tanta gente que não consegue ficar quieto diante da realidade do que tem a ver com a palavra do Senhor e faz questão de partir para uma espécie de ataque ligado ao deboche que mostra a insegurança e a fragilidade do coração de quem assim procede. E por isso, né, a gente vê que o texto foca exatamente nesse tipo de coisa e é muito interessante que tipo de desdobramento esse exercício divino traz para a nossa vida. Olha lá, o que o texto diz? Pessoal, é o seguinte, entendam que de fato tudo o que tem acontecido no eixo do tempo e do espaço, na realidade da criação, da sustentação e do conduzir da história, só tem um fator que tem sustentado tudo. Segundo, a revelação bíblica, exatamente a palavra divina. Tudo foi criado pela palavra, Deus criou tudo falando. Isso tem sustentado. Quer dizer que nós somos chamados, e aí você vai ver se o seu coração está doente ou não. Porque quando a gente não está bem, a gente não consegue prestar atenção adequadamente na palavra divina. Você consegue até ouvir, você não consegue estudar, você não consegue pensar profundamente, você consegue engolir a Bíblia, mas não consegue saborear. Você percebe onde é que o eixo complicado do processo está? E aí a gente acaba até fazendo uma leitura seletiva dos textos bíblicos dominados pela nossa ansiedade, desejo de controle, criando uma espiritualidade defeituosa em relação aos resultados esperados pela palavra do Senhor. E o que a Bíblia vai dizer, pessoal? Podem parar. Não há como termos controle sobre Deus. A coisa mais importante, que é o ponto final da história, que é a administração da justiça divina, vencendo o mal de uma maneira definitiva, o grande e absoluto triunfo divino no dia do Senhor, ninguém vai poder colocar na agenda. O dia do Senhor virá como ladrão. O dia do Senhor virá de uma maneira inesperada. E mesmo que eu não esteja vendo nada, essa ação divina de triunfo vai ser tão extraordinária que ela vai atingir a realidade de toda a criação, vai atingir os céus e a terra. Não se trata de uma salvação que apenas vai levar a minha alma para ficar feliz nas nuvens etéreas de um céu assim um tanto quanto platônico. Não, é uma redenção de todo o universo. Então vejam, fiquem tranquilos que o Senhor do universo, Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial, está agindo e controlando tudo adequadamente, e para nos conduzir, o farol que brilha no meio da noite é a sua palavra. Palavra na qual eu firmo o meu coração, desenvolvo a minha esperança e caminho na direção certa. E é interessante que isso traz uma coisa muito extraordinária. Não só esse tipo de espiritualidade livra a gente de toda essa onipotência disfarçada de espiritualidade que nos leva à ansiedade, nervosismo, controle, uma perturbação e até uma atitude em que você sai da posição de servo e de alguém que deve amar e caminhar para ser bênção para os outros, você toma posição de juiz, você toma outros caminhos onde essa situação se degenerou de alguma maneira. Não só isso serve como uma terapêutica extraordinária, como também traz para a gente, olha como é interessante o desfecho do texto no versículo 13,
Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Olhando para o Império Romano, olhando para esses cristãos muitas vezes em posição de escravo, olhando para todo tipo de coisa, como é que esse pessoal iria reagir? A gente pensa hoje, por exemplo, quando você vê qualquer coisa que você percebe, puxa, no cenário social isso não está legal, olha, no cenário da expressão da justiça isso é um absurdo, olha, no cenário internacional a coisa está complicada, no cenário do entendimento dos povos parece que não há muita esperança. Então, quer dizer, num cenário semelhante, a palavra de Pedro é: nós podemos aguardar e vamos trabalhar para isso, nessa sintonia de vida pessoal com Deus, porque vai chegar o tempo dos novos céus e da nova terra, onde a justiça irá ser vencedora, irá habitar. E é muito valioso olhar o tipo de proposta que aparece ali. Um pouquinho, né, ali do lado desse texto, a gente vai ver que tipo de vida a gente deve ter. O texto aparece dizendo para nós como tudo isso vai acontecer assim. Como é que a gente sabe? Não por causa da nossa sentimento místico, imediato e intenso, não por causa da nossa previsão e controle da interpretação dos fatos a partir de uma leitura da ordem natural ou da possibilidade da trajetória da história escatológica, mas vocês devem saber que, como vocês sabem que tudo vai ser assim, vivam de maneira santa e piedosa, atenção, esperando o dia de Deus. E olha que coisa legal, eu acho espetacular isso, e apressando a sua vinda. Ou seja, quando a espiritualidade ela é fundamentada nesse entendimento da santa demora divina. É aquele negócio que em breve venho, mas parece que não chega. Aquela palavra que Deus prometia e nada acontecia, que parece uma espécie de equívoco divino e que tem, na verdade, o objetivo de trabalhar a nossa vida, de fazer a gente crescer, de fazer a gente aprender, de quebrar defesas indevidas do nosso coração que nos impede de chegar onde é tão importante, que é mais ou menos um caminho no deserto até chegar à terra prometida. A gente vai ver que o desdobramento disso, em vez da ansiedade perturbada, controladora, problemática, ligada à divisão e conflito interno, o caminho é viver uma vida, olha que coisa bonita, santa e piedosa. Isso quer dizer que o coração que aprendeu a esperar em Deus, o coração que aprendeu a entender, né, e a introjetar essa confiança diferenciada, é um coração que vai ter sede de fazer as coisas do jeito que Deus gosta. Essa vida santa e piedosa é esse tipo de vida consagrada, dedicada, interessada naquilo que envolve amar a Deus e amar ao próximo. Por isso é impressionante como muita gente da igreja primitiva impressionava muitos outros, muito mais pelo tipo de vida que tinha do que pelo seu discurso muito elevado. E olha aqui que esses devem fazer, eles devem aprender a esperar o dia de Deus. Eles devem aguardar com essa paciência trabalhada pela ação do Espírito na vida deles, e eles devem, ao mesmo tempo, essa palavra é demais, apressar o dia de Deus. Que isso, né? Parece um contrassenso, porque está tudo no controle divino, a gente não consegue nem saber a hora, a gente não consegue nem saber o quando, e a gente é convidado a apressar o dia. Eu acho demais, é show de bola o que a Bíblia traz para a gente. E como é que a gente faz isso? A gente, nessa vibe de sintonia com o Senhor, a gente transborda o Evangelho, a gente transborda a graça, a gente transborda o reino.
E isso cumpre a proposta de que esse Evangelho do Reino vai chegando a todas as nações até completar o plano com total da ação de Deus que vai nos levar ao momento do desfecho da história. Quer dizer, à medida que a gente mais descansa e confia no Senhor e vive essa realidade da graça, na verdade a gente está ao mesmo tempo apressando o dia da vinda do Senhor. Que coisa impressionante, que coisa extraordinária, que coisa especial. E para a gente finalizar nossa reflexão, como é que isso aparece aqui no texto de 2 Pedro? A gente vai ver que Pedro está escrevendo, né, a esses que fazem parte da Igreja de Cristo, né? Ele escreve aqueles que receberam a fé conosco, uma fé valiosa. Ele vai falar para a comunidade da fé. Tudo que aparece aqui aparece no plural. Pedro não manda uma carta individualizada, ele não está mandando a carta só para o líder, não, ele está falando, né, para aqueles que fazem parte dessa comunidade, chamando de amados. Ele está chamando o pessoal à responsabilidade do entendimento dessa palavra divina, falando que inclusive era difícil entender algumas coisas que Paulo escreveu, e ele termina dizendo para que eles não se desencaminhem, né, por um procedimento de vida equivocado, que eles deveriam continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso no plural para a comunidade da fé. Ou seja, não dá para a gente caminhar nessa dimensão, né, de crescimento da fé longe dessa fraternidade que envolve o corpo de Cristo, né? Não existe no Novo Testamento essa coisa que muita gente tem criado hoje, que olha, eu tenho uma fé particular com Deus, é só eu e Deus, eu não me envolvo com nada. É um tipo de independência problemática e perigosa. Quando você vê o âmbito das cartas, tudo que é escrito, assim, soa e ressoa o plural. Soa e ressoa o que tem a ver com a comunidade. Então, a gente precisa aprender a esperar. A gente precisa aprender a aguardar. A gente precisa trollar a nossa ansiedade e o nosso senso de controle, mas junto com os irmãos. Até porque tem irmão que só misericórdia. A gente, né, às vezes fica perto, até piora a situação, mas como diz o pessoal, faz parte, né? Mas exatamente quando a gente vê Deus mexer aqui, abençoar uma vida ali, e isso é compartilhado, esse monte de gente doente que chegou no hospital da graça de Deus recebe mútuo apoio, né? E de doente em doente a gente vai virando enfermeiro e vai conseguindo trabalhar para a cura uns dos outros, para a gente, todo mundo junto, ainda que caindo aos pedaços, ferida sangrando aqui, machucado ali, a gente sai da enfermaria esperando o dia de Deus, esperando a graça de Deus, mancando, machucado, caindo, às vezes ferindo um ao outro, mas juntos nessa caminhada, sendo libertados por essa coisa tão estranha, tão diferente, mas tão extraordinária, tão fascinante, da grande ironia dessa espera divina, que parece que Deus prometia e nada acontecia, mas no fundo, o que se passava é que enquanto nada acontecia, a cura para a nossa perturbação espiritual se manifestava pela ação de Deus, sábia, silenciosa. Quando nada acontecia, Deus curava a sua vida no dia a dia. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração no dia de hoje. Amém.